Olá! E para hoje, vamos conversar um pouco sobre a terapia e o quinto chácara, o chácara laríngeo, chácara da garganta, responsável pela nossa expressão, nossa comunicação, dos nossos sentimentos e emoções. Então ele liga o corpo físico com o corpo emocional. É a capacidade de nós nos expressarmos, falarmos e dizer o que sentimos e o que pensamos. E quando esse chácara ele não está alinhado, a gente tem a timidez, a vergonha, e a gente se fecha nas nossas expressões. E nós não conseguimos chegar na profundidade das nossas emoções. Então, ferramentas que te levam a observar este chácara vai te elevar para tu estar melhor na tua comunicação verbal, na tua comunicação de dizer o que realmente você pensa e o que realmente você sente internamente, na sua profundidade. Este chácara, então, ele nos leva a nos observarmos. Observe suas emoções e por que você não consegue expressar elas. E é um chácara, então, que ele nos leva a não dar respostas prontas. Não podemos dar respostas prontas. É o chácara que nos leva a fazer perguntas. Por que esta situação que chegou eu me comportei assim? Por que esta história que eu abracei? Por que eu fiz este gesto? Por que eu fiz esta caminhada e me portei desta forma? Porque se nós dermos uma resposta pronta, nós botamos um ponto final e nós não avançamos. Então, é um chácara que a gente precisa fazer perguntas e nos auto-observarmos das emoções que sentimos e por que não conseguimos expressá-las. De onde vem nosso medo? É aqui que está o nosso medo, a nossa vergonha. Por que eu tenho esta vergonha dentro de mim que eu não consigo ser eu? E é um chácara, então, que quando eu consigo trabalhar e me expressar e me comunicar, eu tenho a minha liberdade. Este é um ponto da liberdade. A liberdade de eu ser quem realmente eu sou internamente. De eu conseguir expressar e me comunicar e conversar com os demais. Então é interessante a gente se perguntar, eu sou realmente sincera comigo mesma? Sou realmente sincera com as minhas ações, com aquilo que eu sinto aqui? E ele é um chácara que ele é representado pelo elemento éter. E na filosofia yoga, o elemento éter, ele compõe os 4 elementos. Então ele está trabalhando com o chácara básico, que é a terra, o chácara sexual, que é a água, o chácara do plexo solar, que é o fogo, e o chácara do coração, que é o ar. Ele une os 4 chácaras para eu poder expressar no elemento éter que ele representa. Expressar aquilo que realmente eu sinto, respeitando a minha verdade. Trabalhar este chácara, ele leva um caminho longo e de muita autoobservação. E abrir-se a este conhecimento. E assim eu vou liberando a minha timidez, assim eu vou liberando a minha vergonha, porque eu vou buscando a confiança em mim mesma. Por isso que é interessante, confie em mim e no meu propósito. O que me leva a ter tanta vergonha? Visite as idades. Lá na minha infância, que ato que de repente surgiu essa timidez? O que eu escutei na minha adolescência? Que fez com que eu me fechasse para a vida.
me fechasse à liberdade da essência humana, da divindade que a gente veio para a Terra. O que aconteceu na minha idade de adulto? Eu consegui fazer o meu propósito e servir com autenticidade o meu desejo, o meu sonho, o meu objetivo de vida, o meu propósito? Por que eu me fechei? O que é que eu escutei que não permitiu eu ser eu? Na minha fase anciã, que nós temos todas elas dentro, né, do nosso próprio corpo desde que nascemos. As crianças nos ensinam quando elas liberam o seu aprendizado, a sua sabedoria, né? Então todos temos esses comportamentos. E este chácara é aquele que vai nos oportunizar a comunicação, a expressão. O que realmente eu sinto? Então, fechar os olhos e se auto-observar. Escreva o seu dia. É uma ferramenta bem interessante de você olhar. Por que eu não consegui dizer aquilo que eu estava pensando? Por que eu fiquei com medo de falar para aquela pessoa? Ou para aquelas pessoas do grupo? E se você não está bem no seu grupo, observa se a fala que você faz não é para se proteger e se vitimizar. Porque quando nós caminhamos, eu gosto da experiência que eu aprendi desde criança na escola com a minha professora e que a gente fazia nas gincanas com as crianças, que é uma atividade que os professores fazem muito, que é uma das atividades de correr com um ovo em uma colher de sopa, sem deixá-lo cair. Na medida que você se concentra nessa atividade, você não vai ver o que o outro está fazendo e dizendo. Você foca no seu objetivo. Então, às vezes, nós reclamamos dos demais, nós falamos dos demais porque nós aprendemos isso. Nosso ego nos ensina a julgar. E nós fizemos totalmente errado porque nós precisamos olhar para o nosso copo de água e não deixar cair a água do copo. Se nós nos concentramos na nossa água, no nosso ovo da nossa colher que nós conduzimos na caminhada, não vai dar tempo de olhar o que o outro faz, somente nós mesmos. Então, nos observar e dar a direção com liberdade, a liberdade de eu poder expressar, de eu poder falar, de eu poder dizer, alinhando os chácaras, né? Saindo pela garganta aquilo que eu quero comunicar ao mundo, comunicar palavras que acolhem. Palavras que acolhem. Essas palavras que às vezes nós proliferamos, elas saem por causa do que nós guardamos dentro de nós, de memórias que escutamos e acreditamos ser real. E que estão na nossa imaginação. E que nós temos que visitar muitas e muitas vezes, e que elas sempre vêm e que nós temos que sempre visitá-las, sempre lançando a pergunta e nunca dando uma resposta final. Quando lançamos a pergunta, proliferamos ela, de preferência em voz alta. Por que essa história chegou até mim? Por que eu permiti que isso chegasse até mim? Qual era a minha emoção interna de vergonha que eu não conseguia expressar? Ou o meu medo que eu não conseguia falar para você? Que eu não conseguia fazer renascer a confiança no ser humano, a confiança no humano. O que está tão machucado aqui dentro que eu tenho timidez? A timidez para me expressar, para falar no meu grupo, para me comunicar. Então, essa forma de comunicação, nos comunicarmos, nos expressarmos, colocar a nossa emoção, trabalhar o corpo físico e o emocional, observando as reações e nos dando o direito de nos perguntar
e ir liberando, como se fosse dentro de uma casca e eu ir quebrando as cascas, tirando as casquinhas, quebrando as casquinhas, até eu ter a liberdade de expressar, de comunicar, trabalhar a minha timidez, me empoderando na minha essência e na minha liberdade. Me observando, porque a autoobservação é muito importante. E olhando meu copo com água, olhando para a minha colher que eu estou correndo, carregando o meu propósito e engrandecendo as minhas memórias e limpando como se fosse um quadro. Coloque elas lá, visite suas idades. Veja qual foi a reação que aconteceu com você ou a situação que aconteceu com você para surgir a reação da timidez, que agora eu não consigo mais falar, ou eu escutei que guardei e não consigo mais me expressar pela minha vergonha do que aconteceu. Coloca a história no quadro, olha para ela com amor, agradece o aprendizado e apague para começar uma nova vida, um novo caminhar, te libertando dessas vergonhas, dessa timidez, né, que você tem guardado em você. As terapias auxiliam para isso. E assim nós trabalhamos dentro da queixa que chega quando é voltado à sua emoção de timidez, de vergonha. A gente direciona ferramentas técnicas para você fazer este trabalho de autoobservação. Bem-vindo às terapias. Abrace essa ideia. Compartilhe, curta os nossos vídeos se você gostou do trabalho que a gente faz. E passe adiante a informação. Porque às vezes um pontinho que nós clicamos, nós mudamos nossa história. E abrace as emoções que chegam no corpo físico e dos chácaras todos saindo pela tua garganta, podendo expressar a sua verdade, olhando-se e se perdoando e amando-se a si mesmo, para poder então abraçar os outros que estão ao seu redor com o mesmo amor e o mesmo sentimento. Obrigada pela oportunidade.